vim aqui falar para vocês um pouco sobre tendências, um pouco sobre infraestrutura convergente, da onde que surgiu esse conceito de infraestrutura convergente e por que o mercado está falando tanto nisso. Hoje, quando a gente acorda de manhã, vai lá no Outlook, ou seja, qualquer outro software e olha a nossa agenda, o que a gente tem como, o que falta, fora dinheiro, né? O que falta para a gente quando a gente olha para a agenda? Tempo. Falta tempo. Provavelmente a gente tem alguma coisa em comum aqui, todo mundo. Provavelmente todo mundo ficou respondendo e-mail ontem à noite, todo mundo estava preparando o ambiente para conseguir vir aqui dar um pulo e assistir uma palestra que traga alguma oxigenação, algumas novas ideias para o nosso data center, para o nosso ambiente de TI. Tá? Mas é justo que cada vez que a gente saia tenha que preparar, tenha que armar uma operação de guerra para conseguir assistir a um evento? Não é. E por que o tempo é tão escasso? Porque nem tudo funciona como a gente imagina, como a gente gostaria. Nos nossos processos do dia a dia ainda tem muita coisa manual, ainda tem muita coisa que pode ser melhorada. Certo? Essa é a nossa agenda. Eu vou falar um pouquinho de infraestrutura convergente e depois a gente vai ver um pouquinho do Vertex, de Blades e de gerenciamento. Tá? Entrada no que a gente chama de domínios. Né? Quando a gente olha a estrutura dos times de TI, a gente ainda tem o especialista em storage, o especialista em rede, virtualização, e cada um cuida do seu quadrado. Né? Esses processos eles não são muito integrados. O que isso gera quando a gente tem que comprar uma nova infraestrutura, prover um novo serviço para o nosso usuário final? A gente tem que consultar cada um, né? Cada um tem que iniciar um processo de compra, conversar com o fabricante que gosta mais, e isso acaba levando tempo, é caro, porque cada profissional tem que ser especializado num domínio desses, e acaba que, além do processo ser complexo, acaba demorando muito. Tá? Qual que é a visão da TI convergente? Que a equipe de TI ela pare um pouco de se preocupar com a infraestrutura e se preocupe com o serviço do usuário final. Hoje o usuário, a empresa, ela não está preocupado se a gente se está rodando, qual hardware, qual software. Ele quer que o e-mail funcione, ele quer acessar o arquivo dele, ele quer chegar, dar o boost na máquina dele e conseguir executar o trabalho dele e ser produtivo. Né? Então, a infraestrutura convergente é um motor para TI eficiente, para que a gente consiga prover isso para o usuário de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente. Tá? Hoje, como a gente viu, o data center ele ainda está centrado muito na infraestrutura. Eu preciso entregar um servidor de e-mail para o meu cliente. Eu tenho que comprar o hardware, eu tenho que comprar o software, eu tenho que ter a implementação. Como a gente já viu, como é que o usuário final enxerga a TI hoje? É um centro de custo, é uma área que só está sempre me pedindo dinheiro para comprar novos equipamentos, ou é aquele segmento ou é aquele setor que chega para a diretoria vai contratar uma equipe de 20 pessoas de uma semana para outra. Preciso ter equipamento, eu preciso que todo mundo comece a produzir dentro de uma semana. Eu tenho condições no meu data center de comprar, desenvolver, suportar isso de uma forma rápida? Eu estou entregando hoje um projeto de BI, um projeto de Big Data, alguma coisa que realmente vá entregar um diferencial competitivo? Né? Como é que a gente quer ser visto pela empresa? Né? Como é que a gente vai elevar o nível da discussão e parar de falar aí, quantos servidores eu tenho, quantos switches, quantos storages, e começar a falar realmente do serviço? Porque o que importa no final do dia é a aplicação, todo mundo concorda? O que importa é tudo funcionando e o que importa é a gente entregar um valor para o usuário. Né? Porque hoje em dia TI é que nem luz elétrica, né? A gente só lembra que existe quando falta. Tá? Essa ilustração é clássica, tá? Agora já entrando um pouquinho para o caminho percorrido da onde que surgiu essa ideia da infraestrutura convergente. Os data centers, essa figura é clássica porque normalmente as empresas pequenas elas começam com um servidor, 2 servidores, vão crescendo e a infraestrutura vai ficando cada vez mais complexa e é natural, porque a empresa cresce pequena e normalmente o negócio das empresas não é tecnologia, né? Normalmente o negócio é transporte, alimentação. Algumas empresas sobrevivem de TI, essas sim tem que ter
a área de TI bem desenvolvida e tem um orçamento, né, sempre dedicado para TI. Mas é nossa função também mostrar para a diretoria que TI pode ser uma ferramenta para tornar a empresa mais competitiva, para melhorar os custos e até mesmo para gerar um diferencial que vai nos dar liderança no nosso segmento. Então, esses data centers que começaram muito pequenos e foram ficando complexos, acaba que normalmente eles crescem numa sala ou numa parte da empresa que nem é preparada. O data center na box, né, essa infraestrutura convergente, ela já é um sonho antigo, né, de TI, muitas empresas já quiseram fazer essa padronização. Só que ela nunca foi pensada para um ambiente pequeno. Por quê? Porque é complexo, né? Se a gente for ver um ambiente pronto, homologado e testado, é difícil de coordenar. Imagina, tu vai fazer a compra, tá? Depois tem um slide que fala melhor disso, mas tu vai fazer a compra de todos os componentes. Aí vai chegar, provavelmente, em datas diferentes. Aí tu tem que instalar, testar, documentar todas as versões de firmware, todas as versões de drivers, todos os softwares, aí tu cria uma padronização. Só que drivers, firmwares e software estão toda hora tendo atualizações. Então, é fácil para o time de TI estar controlando isso? Não é. Imagina a proporção, se tu tem 50, 100 unidades dessas, começa a ficar bastante difícil de fazer esse controle. Tá? Foi com essa ideia que nasceu o Vertex. Tá? Um hardware, né? Uma infraestrutura convergente que consegue reunir tudo que a gente precisa para rodar um ambiente nem tão pequeno assim, porque a gente vai ver que ele consegue entregar uma performance muito interessante. Tá? E talvez a principal característica, a principal vantagem dele é que ele é um servidor, né? Ele é como se fosse um servidor de torre, que a gente consegue colocar todos os recursos computacionais dentro, e ele pode ficar dentro do escritório, dentro de uma empresa, porque ele não faz barulho, né? E ele é preparado para estar num ambiente que não é um data center profissional. A virtualização hoje é um caminho sem volta, né? Quem não virtualizou vai virtualizar, né? E o Vertex ele é totalmente integrado tanto com o VM, tanto com o Hyper-V, funciona com qualquer sabor de virtualização, né? Mais do que integrado, ele é testado, ele é homologado. Ele é o primeiro passo para quem não tem storage, por exemplo, fazer a alta disponibilidade, porque os 4 servidores deles vão acessar todos os discos compartilhados, como se fosse um storage, realmente. O gerenciamento dele é simples, ele tem uma interface de gerenciamento que, inclusive, diz quantos vértices você tem. Você pode, de uma única console, por exemplo, se você tem 20, 30 unidades padronizadas com vértices, você consegue saber como está a saúde de cada um, simplesmente olhando essa interface de gerenciamento. Fácil manutenção, todos os componentes que normalmente precisam ser trocados, eles são hot swap, plug and play, e ele pode ser colocado dentro do rack, ou ele pode ser colocado como torre, dependendo do que o cliente precisa. Aqui está essa ilustração que mostra todos os passos que a gente precisaria para montar uma infraestrutura, que é a mesma coisa que o Vertex nos entrega, e ele já chega pronto. Quando a gente pensa no tempo, a gente tem que pensar em simplificar a nossa vida. A infraestrutura convergente é justamente isso. É a gente maximizar o tempo, comprar uma infraestrutura que vai nos entregar um produto pronto, uma infraestrutura pronta para rodar o que a gente precisa no dia a dia. Tá? Aqui a carinha, né? Essa é a menina dos olhos da Dell. Né? O Vertex ele foi um lançamento muito premiado no ano passado. E a gente analisando ele tem uma estrutura bem simples, e vem com LCD para mostrar o status de tantas máquinas, uma tampa frontal. Ele suporta 4 servidores M520 ou M620, então a gente consegue colocar 4 servidores dele dentro do servidor de torre, ou ocupando 5 usos do nosso rack, né? E ele tem tudo que a gente precisa. Ele tem DVD compartilhado. A parte de storage dele, a gente pode colocar 12 HDs de 3,5, chegando até 48 TB.
ou a gente consegue colocar 25 HDs de 2,5. Aí a gente consegue, no máximo, um HD de 910K. Mas é um tamanho de armazenamento que atende hoje a maioria muitas empresas, né? E é o que a gente tem encontrado nos projetos que a gente tem atuado. Tá? Aqui talvez uma das principais vantagens do Vertex, tá? Ele tem outros slots PCIs que você adapta nele e ele já fica alocado para qualquer lâmina. Então, se a gente usa criatividade, pode colocar HBA, pode colocar uma segunda placa de rede, uma GPU, uma controladora para ligar uma fita. Dá para ser bem criativo usando o Vertex. E as placas de gerenciamento, ele já tem rede, storage e servidor integrado. Fontes e ventiladores redundantes. Então, é uma infraestrutura que você compra pronta sem precisar se preocupar com alta disponibilidade. Aqui, resumidamente, né, todas as opções que a gente tem, eu não vou entrar muito no detalhe, mas, de novo, os clientes que a gente tem oferecido, que a gente tem conversado, que ainda não tem um data center muito grande e não precisam escalar muito, o Vertex é uma excelente solução, porque você vai, compra, configura, faz a virtualização, monta a estratégia de como vai funcionar e depois não precisa mais mexer. Tá? Por os HDs, a gente precisa usar a criatividade. O Vertex ele pode ser um site XDR, né, que não precisa ser um data center, por exemplo, se você tem um site menor, você pode colocar um Vertex e ele tem poder de processamento de disco para ser um DR, com a virtualização é muito fácil de fazer isso. Passando do Vertex para o irmão mais velho dele, que é o Blade, tá? Hoje o Blade da Dell é sim também uma infraestrutura convergente e a gente vai saber por quê. Tá? Esse é o nosso chassi. Por que a Dell tem evoluído tanto nesse mercado? Tá? Porque hoje o chassi da Dell ele é o chassi mais flexível e mais convergente que a gente tem no mercado. A gente consegue colocar lâminas de 4 processadores de tamanho inteiro, a gente consegue colocar lâminas de 1/4, que é a lâmina mais densa do mercado. Esse tamanho de lâmina a gente consegue colocar até 32 servidores dentro de um único enclosure, 384 cores, coisas que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. A gente tem também a lâmina, que é o carro-chefe, que é a lâmina de 2 processadores, que cabem até 16, e a gente consegue colocar um storage, e aí aqui não, o Vertex ele tem um conceito de storage tradicional, mas é um ambiente melhor que não vai escalar tanto. Né? De vez em quando surgem algumas dúvidas de quando usar o Vertex e quando usar o Blade. Né? O Blade, com certeza, é para quem já tem um data center maior, quem precisa escalar, quem pode ter um aumento de demanda muito grande de uma hora para outra. O Vertex é uma infraestrutura que a gente coloca e o ideal, você pode fazer upgrade principalmente na parte de servidor, mas disso é bom a gente já prever quanto que a gente vai precisar para não ter que estar mexendo toda hora. Já o Blade não. O Blade a gente tem aqui um storage virtual, um storage enterprise, que depois o Daniel vai explicar todos os benefícios. Tá? Então, por que eu afirmo para vocês que a gente consegue colocar um data center dentro de um chassi? De novo, o M420 é a lâmina mais densa do mercado. O Blade da Dell é o mais denso, é o que a gente mais consegue colocar ports, colocar servidores dentro de um único chassi. E por que isso é bom? Para quem paga, por exemplo, um data center, quem faz uma outsourcing ou até mesmo um colocation. Outsourcing não, mas quem paga colocation tem que pagar por e consumo elétrico dentro do data center. Isso aqui é muito interessante, que traz economia. Tá? Ele tem um switch NXL, tá? Que é um switch líder de performance no mercado, que ele tem uplinks já a 40 GB, ou seja, dentro de um único blade a gente consegue rodar LAN e SAN, isso é convergência, né? Tu ter a tua LAN e a tua SAN dentro do mesmo enclosure, e usando o recurso DCB você consegue inclusive escolher quanta largura de banda você vai dedicar para a SAN e quanto você vai dedicar para a LAN. Tá? O primeiro storage realmente enterprise dentro do Blade, e tem outros fabricantes que também têm storage dentro da Blade, mas storage enterprise só a Dell. E a gerência integrada de tudo, né? Inclusive a Dell tem o software Active System Manager, que é o primeiro passo para a cloud privada.
esse software a gente consegue automatizar, diferente de qual sabor de virtualização a gente está usando, a gente consegue automatizar todo o processo para caminhar para uma cloud privada. A parte de gerenciamento dele já é toda embutida, tá? Não é nada cobrado à parte, não precisa de instalar a gente consegue instalar mesmo quando a máquina não está rodando no sistema operacional, a gente consegue logar e fazer o gerenciamento, e a gente consegue agrupar até 9 chassis, mesmo que eles não estejam no mesmo data center, via rede. Então, do ponto de vista de gerenciamento, ele é muito escalável também. A InfoWorld realizou um teste com todos os fornecedores de Blade e a Dell teve a melhor avaliação. Tá? Talvez a tecnologia de Blade da Dell hoje ela é uma tecnologia de ponta e não é a Dell, está dizendo, são vários institutos, né, que não pertencem a ninguém, que fazem esses tipos de pesquisa e estão dizendo que a Dell é a infraestrutura que mais traz retorno na área de Blades. A Dell cresceu muito na área de venda de Blades, inclusive teve alguns datas que a Dell foi líder na venda, e é no mercado que a gente chegou bem depois do outros fabricantes. Não está muito, tá meio confuso, mas é que eu só queria ressaltar aqui que tem vários institutos também que vêm falando que a Dell está investindo bastante em pesquisa de desenvolvimento, está lançando produtos inovadores. O Vertex não tem concorrência hoje. O Vertex, só a Dell tem um produto desse tipo. Tá? Vocês podem pesquisar. E o que mostra que a Dell está bastante voltada para a solução mesmo. Eu falei que eu ia falar algumas ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. Eu tenho mais 10 minutos, eu quero falar algumas coisas que nem todo mundo sabe, mesmo alguns usuários que já compram Dell. Tá? Hoje a Dell tem um software, tem todo um portfólio de gerenciamento que controla todo o ciclo de vida do gerenciamento do data center, desde o desenvolvimento, update, monitoramento e manutenção. Tá? Hoje é tudo gratuito, tudo sem precisar instalar gente. Hoje a Igrac, em conjunto com uma controladorazinha que tem na placa-mãe, a gente consegue fazer, inclusive, coisas que muita gente não sabe, mas se precisa trocar uma placa-mãe do servidor hoje e você tem o software de gerenciamento da Dell, você pode configurar uma rede de gerenciamento que, quando tu instala a placa-mãe nova, ela já baixa e instala todos os drivers. Você não precisa estar correndo lá no site ou buscando o CD, torna a vida mais automatizada. A carinha do OpenManage Essentials é uma ferramenta gratuita que acompanha todo o portfólio de data center da Dell. Tá? É uma ferramenta que é bem customizada, ela envia alerta quando ela faz inventário de software, ela mostra como está a saúde do hardware em gráfico, ela pode avisar o gestor de TI que, por exemplo, tá com um alerta de disco, por exemplo. Tem um disco aqui que está dando uma mensagem que ele pode falhar nos próximos dias. Você pode configurar para ele mandar para o seu telefone, para o seu e-mail, via SMS, e você tomar a ação preventiva. Tá? O OpenManage, em conjunto com o Dell Support Assist, é uma ferramenta que, inclusive, consegue fazer isso proativamente. Tá? Esse é um serviço que pouca gente conhece, mas que já está disponível para todo mundo sem custo também, se tiver a modalidade do cross-suporte. O que esse serviço faz? Digamos que você está no cinema, está tomando um café, e o software que está monitorando o teu hardware, ele identificou que falhou uma memória, falhou uma placa-mãe, ele já roda um teste, ele tem um algoritmo para identificar se precisa rodar um diagnóstico, ele vai rodar esse diagnóstico e, caso realmente tenha que trocar a peça, ele já dispara o chamado. Então imagina, você foi para casa, tá com a família, foi dormir, acordou no outro dia, está o técnico lá, já trocou a peça, já está tudo solucionado. De novo, é automatização, é colocando inteligência no dia a dia para que a gente não precise ficar se preocupando com problemas que tomam muito nosso tempo. Tá? Aqui outra ferramenta que é bem interessante, tá? O OpenManage Power Center. O que ele faz? Ele otimiza todo o consumo elétrico. Primeiro, ele faz uma medição, né, de quanto que a gente está gastando hoje, e é um consumo real, não é um consumo nominal, aquele que a gente vê no spec sheet da marca. E
Tu pode ter essa informação por servidor, por enclosure, até mesmo tu pode fazer o mapeamento de todo o teu data center. Fazendo o mapeamento de todo o data center, tu consegue também, digamos que a gente tem um contrato de máximo de energia elétrica que a gente pode utilizar por mês. Se a gente, com esse software, tu consegue colocar limites para alguns servidores e consegue priorizar algumas aplicações que não vão ter interferência. Mas se você estiver chegando perto do consumo, que é o que está dentro do teu contrato, ele vai baixar o consumo em alguns servidores que são menos críticos e vai priorizar alguns outros servidores que não pode ter queda de performance. Isso tudo automatizado com essa ferramenta PowerCenter, que foi o desenvolvimento da Dell junto com a Intel e que também faz parte da suíte de gerenciamento que não tem custo. Finalizando aqui, pessoal, uma outra facilidade que a Dell tem é o plugin do OpenManager para quem virtualiza com o VMware. Esse plugin ele é gratuito para um host, mas conforme a gente vai aumentando, ele tem um custo muito baixo. O que ele faz? Ele é um plugin que de dentro do vCenter você vai começar a enxergar os hosts como se você estivesse dentro da console do OpenManager. Ou seja, eu preciso entrar lá e ver quanto que espera a garantia, eu preciso ver quanto que ele está consumindo energia, eu preciso fazer uma atualização nele, eu não preciso ter duas consoles de gerenciamento, eu começo a fazer todos esses procedimentos a partir do vCenter. E para terminar, pessoal, aqui esse slide a gente mostra, hoje a Dell tem um portfólio muito grande. Depois que a Dell mudou o enfoque dela para a solução, ela comprou mais de 30 empresas nos últimos 5 anos. Tá? Então, nem os próprios funcionários da Dell ou da Blue sabem de cabeça tudo que a gente tem para oferecer. Aqui está uma parte, tem muito mais do que isso. A mensagem que eu deixo para vocês vocês querem trocar uma ideia sobre tecnologia, tem uma demanda que vocês não sabem quem atende, tragam para nós, ligue para o nosso time, a gente vai tomar um café, a gente vai fazer uma visita para trocar ideia sobre tecnologia. Tem muita coisa nova que a maioria dos clientes não sabe que a gente pode atender.